Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você continue sendo abençoado por Deus, por tudo que você tem feito, por tudo que você fará. E lembrando que Deus ele sempre está conosco, com a sua presença infinita. E Ele está com os olhos abertos diante de todos, olhando tudo o que acontece e no controle de todas as coisas, amém? Escuta essa história que eu escrevi, a qual coloquei o título de Entre o Céu e a Carpintaria. Vamos refletir um pouquinho essa história. Era uma noite calma na pequena cidade de Nazaré. José, o carpinteiro, havia terminado mais um dia de trabalho. Suas mãos calejadas seguravam um pedaço de madeira, ainda úmido do suor do dia, quando ele se sentou para refletir à luz de uma lamparina. Olhou para suas ferramentas simples, comum, e pensou no tanto que a vida pôde mudar de um dia para o outro. Até pouco tempo atrás, seus planos eram claros: se casar com Maria, construir sua casa, ensinar um ofício aos filhos que viriam. Mas agora tudo parecia fora de ordem. Maria estava grávida e o filho não era dele. A mente de José se confundia. Como agir com justiça sem ferir quem ama? Naquela noite ele tomou uma decisão. Iria deixá-la em segredo para protegê-la. Mas Deus tinha um plano. Durante o sono, um anjo apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ao despertar, José poderia ter resistido, duvidado, fugido, mas ele obedeceu. Ele não sabia como seria criar o Filho de Deus. Não sabia o que os outros diriam. Não sabia onde tudo aquilo terminaria. Mas sabia quem o estava guiando. E então, entre o céu e a carpintaria, entre a vontade de Deus e os pregos da vida, José decidiu confiar. Ele escolheu ser pai mesmo sem ser biológico. Escolheu obedecer mesmo sem entender tudo. Obediência. Muitas vezes eu e você nos encontramos assim como José, com sonhos frustrados, planos mudados e decisões difíceis em nossas mãos. Mas é nesses momentos que Deus fala mais forte. É nesses momentos que Deus se revela. É nesse momento que Deus revela o seu propósito sobre a sua vida. Não temas, obedeça e confie. Meus queridos, assim começa a história de um homem simples, mas que foi fundamental no plano de salvação. O título que eu coloquei nessa mensagem é Um Pai Segundo o Coração de Deus. José. Poucos falam sobre esse homem silencioso, esse homem que teve um papel fundamental na história dessa salvação maravilhosa que Jesus nos concedeu. Então, quando falamos sobre personagens do Natal, da vida de Jesus, é comum nos lembrarmos de Maria, dos pastores, dos magos,
Mas muitas das vezes esquecemos de José, o pai terreno de Jesus. Um homem silencioso nas Escrituras, mas com atitudes que falam mais alto do que muitas palavras. José foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa: criar o Salvador do mundo. Ao estudar o texto de Mateus capítulo 1, versos 18 ao 25 e capítulo 2, do 13 ao 23, eu pude ter um deslumbre daquilo que o Senhor tem falado, tem mostrado, tem colocado o meu coração e aquilo que eu vou passando. Mas Deus, Ele é muito maravilhoso. Maravilhoso porque Ele muda a situação de todo ser humano que o busca. E quando você lê essa história do nascimento de Jesus Cristo, aqui no livro de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relação com ela até o menino nascer, e ela lhe deu o nome de Jesus. E o capítulo 2, do versos 13, vai falar da fuga do Egito, que fala: depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até que eu lhe diga, volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaria até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta do Egito. Chamei meu filho. Vou ler aqui de novo, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e os seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem mais.
Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e a sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquilau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisada em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Pois aqui está os versículos, os capítulos base, para que a gente possa realmente entender um pouquinho, né? Então José era um homem justo, né? Então José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. Versículo 19 do capítulo 1 de Mateus. José estava noivo de Maria, né, e descobriu que ela estava grávida. Segundo a lei, ele poderia denunciá-la e pedir a sua punição, mas escolheu a misericórdia, escolheu estar com a mulher que ama, né? Então você veja bem que um pai, segundo o coração de Deus, não age por impulso ou vingança, mas com equilíbrio entre justiça e compaixão. José tinha tudo para poder agir na pura emoção ali e começar a deixar sua mente inudibliá-lo, pensar multidões de coisas, mas ele não agiu por impulso. Ele não agiu por vingança, muito pelo contrário, ele agiu com equilíbrio entre a justiça, entre a compaixão, porque ele era um pai segundo o coração de Deus. E um pai segundo o coração de Deus não age por impulso. Então aquele que busca Deus, aquele que tem uma intimidade com Deus, sabe ouvir a voz de Deus. E José era assim. Não pena que muitos não falam sobre José, o pai de Jesus, né, o pai terreno de Jesus. Mas um pai segundo o coração de Deus. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com todos vocês. José, ele ouvia e obedecia a Deus, né? E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenava. José teve 4 sonhos com direções de Deus. Então você veja bem que aqui no livro de Mateus, que nós acabamos de ver, capítulo 1, no versículo 24, fala um pouco a respeito dos sonhos de José, né? José, ele teve 4 sonhos com direção de Deus. Mateus capítulo 1, versos 20, diz assim: enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Já no capítulo 2, do 13 e 14, fala: depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo.
Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. No versículo 19, ele diz: Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Perdão. No versículo 22. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado, em sonho partiu para a região da Galiléia. Então aqui eu mostrei para vocês os sonhos que José teve. José teve 4 sonhos. Nesses 4 sonhos, o anjo veio falar com ele. E todos com direção de Deus. Em todos eles, obedeceu prontamente, mesmo sem entender nada, mesmo sem entender o que estava realmente acontecendo. Mas José entendeu que era Deus falando com ele, que era Deus dirigindo a vida dele. José entendeu que ele tinha que ter essa sensibilidade espiritual e a obediência. Então você veja bem que a sensibilidade espiritual e a obediência de José protegeram Jesus e Maria. Um pai guiado por Deus ouve a voz do Senhor e responde com fé. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei os momentos difíceis que você passa, mas assim como José, que tinha essa sensibilidade espiritual, que tinha essa obediência com Deus, ele conseguiu proteger a sua família. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele respondeu com fé. Então, não importa se a multidão vem para querer te derrubar. O importante é que você sabe quem está no controle de todas as coisas. É importante você saber. É importante você entender que Deus, ele protege, que Deus, ele provê. Como está escrito aqui no capítulo 2, no versículo 13 e 15 do livro de Mateus. Está aqui, ó. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar matar o menino. E naquela mesma noite José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Por meio do profeta, do Egito chamei meu filho. Então você veja bem que levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. É que Deus, ele ajuda José a proteger e prover a proteção para a sua família. Assim tem que ser eu e você. Como eu li agora há pouco, temos que estar obediente, ouvindo a voz de Deus. José age com prontidão para proteger a sua família do perigo, ou seja, de Herodes. E você que é pai, você que é mãe, você está agindo com prontidão? Você está protegendo a sua família? O que você está ouvindo é a palavra de Deus. É o Senhor falando com você. José, ele deixa tudo para trás e vai para um país estrangeiro, onde ele não conhece ninguém, onde ele não sabe como funciona
aquela cidade onde ele tem que fazer um recomeço, onde ele tem que dar início de todas as coisas. Mas ele confiando que Deus supriria tudo aquilo que fosse necessário na vida dele. Então não tema, porque quando você escolhe, quando você passa a obedecer a Deus, Ele vai suprir tudo aquilo que você necessita. De verdade, você não precisa ser expert em teologia, expert nisso, expert naquilo. Você só precisa ter um coração contrito, confiar nesse Deus e deixar Ele ter o controle da sua vida, para que você venha ter êxito em sua vida. Eu vejo isso, né, a história de José como uma lição para a minha vida. Talvez seja uma lição para a sua vida também. Por quê? Porque um pai segundo o coração de Deus, ele é um guardião espiritual, ele é um guardião emocional de sua casa. Ele não foge das responsabilidades, mas age com coragem e fé. Ele sempre está ali orando por sua família, sempre está ali buscando algo para poder prover, para poder ajudar. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às circunstâncias do dia a dia, das multidões falando que coisas negativas, mas ele não foge das responsabilidades, sabe? O pai, segundo o coração de Deus, ele aprende a ser guardião espiritual. E um guardião espiritual, ele está todos os dias buscando, orando, colocando sua família na proteção de Deus. José ensinou Jesus com o seu exemplo. Eu acho muito interessante que, embora a Bíblia não registre palavras de José, vemos o legado na vida de Jesus. Como pais, nós somos espelhos, os nossos filhos vão refletir tudo aquilo que eles vão ver em nós, sabe? Nós somos seres humanos falhos, pecadores, nós erramos, acertamos, muitas das vezes escolhemos decisões errôneas, muitas das vezes escolhemos decisões assertivas. Mas o que nós precisamos entender é que Deus ele está no controle de todas as coisas. José ensinou o seu ofício, ou seja, carpintaria, para Jesus. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 3, diz assim, vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 6. Versículo 3. Diz assim, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós? E se sentia-se muito ofendido. Não é esse o carpinteiro? Então José ele ensinou o ofício de carpintaria, de construção. É interessante que quando você faz um estudo sobre o ofício de Jesus, ele não trabalhava só com madeiras. Ele era um construtor, ele era um mestre de obras, fazia casas. É interessante, né? E ele ensina para Jesus esse ofício. E Jesus cresceu em sabedoria, cresceu em graça,
e cresceu em um lar onde havia trabalho, oração, obediência e, acima de tudo, obedecendo a Deus. Então você veja bem que uma família que não vive essa essência do trabalho, essa essência da oração, essa essência da obediência a Deus, vai se frustrar. Há pouco eu postei aqui no canal quebrando ciclos, né, de família tóxicas. E aí quando eu vejo a história de José, vejo que nós como os pais somos muito falhos. Nos falta compreensão de muitas coisas. Será que realmente nós estamos colocando nossos filhos na presença de Deus através da oração, através da obediência a Deus? Será que os nossos filhos estão vendo em nós está edificando a vida deles? José, um homem tão silencioso dentro da Bíblia, mas que suas ações falam muito, nos ensina muito sobre o pouco tempo que ele viveu aqui. Sabe, eu tiro de lição para minha vida, mais do que palavras. Os filhos aprendem com o exemplo. José influenciou Jesus com sua vida discreta, mas firme. E hoje você vê que pessoas que estão dentro da igreja estão completamente se enganando, vivem como o mundo, se assemelham com o mundo, se conforma com o mundo, não consegue ter um exemplo de vida. Eu sei que muitas das vezes você que busca o Senhor, vocês que buscam a transformação, está sendo atacado por pedras, tijolos, seja o que for. Mas continua firme. Seja como José. Seja um exemplo para os seus filhos, para a sua família. Mais do que palavras, os filhos aprendem com o exemplo. E qual é o exemplo que eu tenho dado? Qual é o exemplo que eu estou dando? Sabe, meus queridos, há muitos anos atrás eu escutei uma historinha que é mais ou menos assim. Havia um casal que estava passando perto de uma laranjeira. E aquela laranjeira estava seca, não tinha fruto, não tinha nada. E todo mundo passava ali, olhava para aquilo e desprezava. Mas um dia essa laranjeira criou frutos, folhas verdes, ficou linda, frondosa. E as pessoas começaram a atacar pedra para derrubar o seu fruto. As pessoas começaram a atacar madeira para poder derrubar os frutos. E essa história me faz refletir na nossa vida. Quando eu e você não estamos dando fruto como o Senhor nos ensinou, estamos vivendo comodismo, as pessoas não vão nos atacar, as pessoas não vão nos criticar. Mas quando você começa a florescer, a dar frutos, quando você começa a estar na presença do Pai, vivendo sabedoria e mudança, novidade de vida, as pessoas vão começar a te atacar com palavras maldosas, com lembranças que já se passaram. As pessoas vão começar a atacar você de todas as direções. Mas assim como José,
um homem íntegro, segundo o coração de Deus, um pai, segundo o coração de Deus, que foi um exemplo aqui nessa terra para Jesus, que Jesus seguiu o seu exemplo e aprendeu muito com o seu pai. Assim eu e você temos que estar firmes, não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, mais que palavras, sabe? Os filhos aprendem com o exemplo. E José influenciou Jesus com sua vida discreta, mas firme, determinada. Sabe, eu quero falar para pais e líderes. Sabe, como José, sejamos instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. Para você que é professor, professora, que sejamos exemplos para os nossos alunos. Também quero deixar uma reflexão para os jovens. Aprendam com José a serem obedientes, serem fiéis, mesmo em tempos difíceis. Siga o exemplo de Jesus. Aprenda sobre Jesus, aprenda sobre José, esse pai que traz tanto significado para as nossas vidas. Ele teve uma grande missão de criar, ensinar e educar o nosso Salvador. Que eu e você possamos verdadeiramente a seguir esse exemplo. E eu quero falar uma coisa para todos nós. Que possamos confiar nos planos de Deus. Mesmo quando eles desafiam nosso entendimento. Muitas das vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo ao nosso redor. Muitas das vezes não entendemos os planos do Senhor para a nossa vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Os planos de Deus são bem maiores que os meus. São bem maiores que os seus. Aí eu termino, irmãos. Eu termino concluindo que José pode ter sido um pai adotivo de Jesus. Mas o seu papel foi profundamente espiritual e transformador. Deus confiou a ele o maior presente da humanidade. Olha que responsabilidade. Que exemplo de José. E que o exemplo de José nos inspire a viver com justiça, a viver com fé, com coragem e com obediência. Só assim eu e você poderemos ter o deslumbre de viver com um pai espiritual, com um pai com entendimento. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e toda a sua família, viu? Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais o entendimento da tua santa palavra, Pai. Que eu possa, Senhor, a seguir esse exemplo tão maravilhoso na vida desse homem que criou o nosso Salvador aqui na terra, ensinou os ofícios, ensinou a obediência. Ó Deus, que nós possamos ter esse entendimento. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos
ser transformado verdadeiramente. Continue nos abençoando, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima, se assim Deus o permitir.